Pessoal, vamos falar novamente das chuvas no sul do Brasil porque vem mais água por aí. A previsão para os próximos dias é que mais precipitações ocorram nas áreas já afetadas pelas antigas chuvas. E a água de muitos rios ainda não baixou completamente. E aí tem muita gente se perguntando por que isso está acontecendo, né? Por que as águas dos rios ali não querem baixar? Bom, a gente vai abordar esses temas no vídeo de hoje e eu vou deixar claro outras situações que no vídeo de ontem ou anteontem, não lembro agora, eu acabei tocando superficialmente, o vídeo ficou muito longo, mas hoje eu pretendo explorar alguns outros temas baseados ali nas dúvidas que eu vi nos diversos comentários do vídeo anterior. Então, vamos verificar como vai ser o processo de precipitação para os próximos dias, entender por que essa água está demorando a baixar em muitos lugares e entender um pouco melhor o processo de precipitação no local e as causas para essa precipitação. Bora lá! Bom, Padawans, vocês têm acompanhado aí as diversas notícias lá do Rio Grande do Sul e infelizmente, a situação de muitas cidades é crítica, muitas cidades foram completamente destruídas pelas águas, muitos óbitos, muitas pessoas desaparecidas ainda, centenas de feridos e a situação não é nada boa. Por quê? Vem mais água por aí, vai chover mais nos próximos dias. Talvez não chova tanto quanto nos dias passados, né, nos dias anteriores, mas ainda vem muita água por aí. Eu estou aqui no site do Ventusky, tá? Estou com a aba de precipitações abertas e a gente está vendo a situação aqui, ó, para o dia 7 mesmo, né? Eu estou gravando esse vídeo no dia 7. Agora vamos avançar o tempo e verificar onde essa chuva vai cair. Eu vou dar um zoom aqui, porque vocês estão vendo que a gente tem a precipitação acumulada aqui, ó, bem no extremo sul, né, do Rio Grande do Sul. Eu vou dar um zoom justamente no estado, porque essa precipitação ela vai avançar à medida que os dias aqui forem avançando. Olha só, vai começar realmente com a chuva ali no extremo sul e ela vai rumando para o norte. Aqui é a situação de hoje, tá? Essa aqui foi a situação de hoje e a gente começa aqui no dia 8. Então, dia 8, o extremo sul aqui do Rio Grande do Sul já com grandes tempestades. E à medida que a gente vai avançando o tempo, essa linha de precipitação vai avançando também, ó. Chega aqui na parte central e avança até chegando aqui em Santa Catarina. E chegando em Santa Catarina, ela começa a se desfazer, ó. Tá vendo? Aqui já a gente já não tem precipitação em grande quantidade mais no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina. Mas vamos voltar aqui então para aquelas imagens anteriores, ó. Vamos pegar aqui, ó, a partir daqui. A gente tem, então, o estado todo sendo tomado por água, tá, nos próximos dias. Amanhã, dia 8, e dia 9 também, né? Acho que mais predominantemente dia 8. Dia 9 já o norte do estado um pouquinho só. Então, vem mais água por aí. Vocês podem também acompanhar aqui pelo IMET, né, o Instituto de Meteorologia Oficial do Brasil. Aqui logo na página inicial do IMET, né, quando você digita o site aí no Google, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você já cai nessa página, aqui você tem um mapa do Brasil, ele geralmente vem clicado aqui, ó, hoje, aí você marca aqui a bolinha do futuro, e aí você já tem aqui os avisos meteorológicos. Olha só, a gente tem vários avisos para o Rio Grande do Sul, e aí você clicando nesse ícone, você abre aqui mais informações, e a gente pode verificar melhor o que vai acontecer. Então, essa área aqui, ó, grande perigo, inícios dia 7, né, hoje, e o final dia 8, amanhã. Os riscos, chuva superior a 60 milímetros ou maior que 100 milímetros por dia, 60 milímetros por hora, ventos superiores a 100 km por hora e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário, né? Tem as instruções aqui e os municípios que serão afetados. Se você clicar em Veja Mais, você verifica a lista de todos esses municípios, tá? Então é muito importante que vocês verifiquem esses dados. Vamos clicar em outra aqui, ó. Vou clicar agora no laranjinha aqui, ó.
E aí a informação também, ó, a área afetada, né? E o que vai acontecer? Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, até 100 milímetros por dia, ventos intensos, queda de granizo, né? Então você verifica também aqui as cidades, ó. Então, aí tem várias cidades, a gente pode ir mostrando aqui, por exemplo, ó, são várias, mais de 50. Então você tem que ir buscando de acordo com o local que você mora. É muito importante você verificar caso a caso. Eu não consigo mostrar tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Então esse é o caminho para você verificar todas as informações com antecedência. Ó, perigo potencial, aqui amarelinho, né? Os riscos também, chuvas aí bem intensas, de 50 milímetros por dia. Então verifica aqui no site do INMET. O INMET ele também tinha publicado há um tempo atrás, né, agora há pouco tempo, uma notícia, né, de como foi a atuação do fenômeno El Niño no Brasil. Isso eu esqueci de falar para vocês no vídeo de ontem, né? O El Niño ele está entrando agora na sua fase de neutralidade, ele está terminando, provavelmente a gente vai ter uma laninha pela frente. E o El Niño ele é um grande responsável por trazer mais umidade para a região sul. A gente observa esse mapa aqui de anomalias de precipitação. O que é anomalia de precipitação? Tá? Vamos entender o que é isso. A palavra aqui ela causa muito medo nas pessoas, anomalia, mas anomalia é uma palavra muito usada em diversos campos científicos. Anomalia é quando algo está se comportando para cima ou para baixo da média. Então você tem a média, tudo que está positivo é anomalia positiva, para baixo anomalia negativa, né? Então a gente tem aqui no sul do Brasil uma anomalia positiva em relação às precipitações. Então, em anos que não tem El Niño, a gente tem uma quantidade X de chuva. Em anos que tem El Niño, como foi ano passado, né, você tem ali uma quantidade maior de precipitação do que um ano de neutralidade, certo? É isso que esse mapa está mostrando. Portanto, ano passado, as chuvas intensas que caíram no Rio Grande do Sul, na verdade no sul do Brasil como um todo, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, bem o sul do Paraná, foi em decorrência aí do fenômeno El Niño. E eu já havia falado para vocês que os El Niños, os últimos El Niños, eles têm aí sido El Niños fortes por conta do processo de aquecimento global, que acaba modificando a dinâmica climática e aí deixando o El Niño mais forte. El Niño mais forte acaba trazendo mais chuva para o sul do Brasil. Embora ele esteja aí entrando na sua fase de neutralidade agora, pode ser que essas chuvas do sul tenha sido ali causada pelo resquício do fenômeno, beleza? Mas como eu falei, ele foi um El Niño que em alguns pontos, né, em alguns dias do ano passado, ele chegou a se tornar super El Niño. Então ele foi um El Niño realmente bem forte. Aqui no site do INMET você consegue verificar todo o relatório do INMET sobre as ações, né, os fenômenos do El Niño aqui no território brasileiro. Então vamos lá. Por que a água não quer baixar em muitos rios ali do Rio Grande do Sul? A gente tem o que a gente chama de bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica é uma área drenada por um rio principal, seus afluentes. Então, toda essa região aqui, qualquer água de chuva que cai aqui, vai ser drenada para o rio principal, né? Então você tem a bacia principal, você tem as subbacias, você tem as microbacias. Olha só, deixa eu mostrar para vocês, ó. Então você tem sempre ali bacias, subbacias, microbacias. Geralmente as microbacias elas têm cheias mais repentinas. Então quem tem aí um pequeno riacho passando na sua cidade, provavelmente com qualquer chuvinha esse riacho enche. Então vai ter o fenômeno da enchente ou talvez a inundação, que eu já expliquei para vocês em outros vídeos qual que é a diferença. A enchente é quando o rio atinge a sua cota máxima e a inundação é quando ele transborda. No caso dos rios do Rio Grande do Sul, aconteceu inundação, porque os rios transbordaram para as áreas de várzea, tá? Então, o que a gente tem ali? A gente tem a situação de que microbacias acabam tendo inundações mais rapidamente e as bacias mesmo, elas demoram mais tempo para ter inundação, porque a água demora para chegar no rio principal. Como caiu muita água no Rio Grande do Sul em um período de tempo grande, desde o dia 27 de abril tem chovido, então essa água demora para escoar. Professor, mas por que ela demora para escoar? Não é só ela ir rio abaixo e pronto? Não é tão simples assim, pessoal. Nesse outro slide, verificando ali um corte de uma bacia hidrográfica, a gente está vendo o relevo aqui de perfil,
Um rio, vocês têm que entender que é a calha de drenagem de toda uma região. O lençol freático daquela bacia hidrográfica, ele vai terminar, por assim dizer, né, vamos usar essa nomenclatura, no rio. Então, o rio ele vai estar drenando ali aquele lençol freático. Óbvio que tem rios também que vão acabar perdendo água para o lençol, mas a gente não vai discutir aqui os tipos de rios, os tipos de lençóis, enfim. Mas o fato é, o que está acontecendo ali no Rio Grande do Sul? A gente tem uma situação parecida com essa aqui, ó. A gente tem o rio e, além da água que vem da nascente, o rio, esse tipo de rio, recebe água também do lençol freático, do lençol que está ali justamente minando ao longo da calha do rio. Como choveu pra caramba, o solo ali ficou todo encharcado de água, ficou saturado de água. Em muitos pontos, a rocha matriz que forma aquele solo é uma rocha muito alta, então o solo é raso, então tem pouca camada de solo para conter aquele volume de água. Então esse lençol freático ele acabou subindo, esse nível do lençol freático acabou subindo, então se o nível do lençol freático sobe, o nível do rio também sobe, e pode parar de chover que o nível do rio vai permanecer, porque a água de um lençol freático ela vai escoar mais lentamente. Enquanto o nível do lençol freático não baixar, a água de muitos desses rios também não vai baixar. É importante que vocês entendam isso. Não é que tem alguma coisa segurando a água, porque eu já vi muita gente falando que tem alguém segurando a água, que tem, sei lá, energia segurando a água, não sei o que esse pessoal pensa. Mas não tem nada de sobrenatural, não tem nada de equipamento, nada disso, pessoal. É o lençol freático que está elevado e o solo é como se fosse uma esponja. Esse lençol freático precisa baixar para então o nível do rio também baixar. E ele vai permanecer assim, alguns rios, por alguns dias, dependendo da extensão daquele lençol freático, né, da quantidade de água que foi abastecida ali ao longo de toda a área da bacia. Então toda a área aqui, ó, vai ter que jogar essa água para o rio até toda ela sair aos pouquinhos, né? Às vezes sai de uma vez, nesse caso, como está saturado, vai saindo aos pouquinhos. E pessoal, quando eu falei no último vídeo que essa situação ela vai se tornar, ela já está se tornando, já é uma realidade, a gente vai ter cada vez mais episódios de chuvas intensas no Brasil, assim como a gente vai ter mais episódios de secas intensas. É uma realidade. Aqui eu estou com dados da USP, tá? Ó, jornal da USP. No caso aqui são dados que mostram ali as chuvas em São Paulo, beleza? Mas a gente pode também jogar esses dados para o sul do Brasil. Eu vou encontrar ainda dados especificamente ali do Rio Grande do Sul, porque esses dados eu já tinha utilizado no vídeo da chuva de Dubai, então eu já tinha eles aqui para fazer um vídeo mais rápido para vocês. Mas o seguinte, o que a gente tem aqui? A USP verificou que desde a década de 30, a quantidade de chuvas, né, torrenciais, chuvas aí que estão acima de 100 milímetros, chuvas fortes, tem aumentado, ou seja, a gente tem cada vez mais um número maior de chuvas acima dos 100 milímetros por década. É isso que esse gráfico está mostrando. Então, olha só, em 1941 a gente teve também uma grande enchente lá no Rio Grande do Sul. Só que nesse ano em São Paulo a gente teve uma chuva acima dos 100 milímetros em 1950. E aí, em 1960, né, nessa década de 50 a 60, mais uma. Aí na década de 70, duas, aí voltou a ter uma, duas, três, quatro, sete. Chegamos na década de 2011, 2020 com 7 chuvas torrenciais acima de 100 milímetros e 13 acima de 80. Então é nítido que a quantidade de tempestades tem aumentado com o passar do tempo. É o que eu falei no último vídeo. A gente, né, os seres humanos, eles não criaram as tempestades fortes, a gente não criou toda essa situação, mas na verdade a gente está intensificando um fenômeno que já existia, a gente está deixando ele mais forte e mais recorrente no tempo. Vários gráficos de várias regiões mostram dados semelhantes. Aí vocês podem falar assim, professor, mas é porque a tecnologia mudou, então a gente consegue medir melhor essas chuvas hoje do que antigamente.
Meu caro amigo, o equipamento para se medir uma chuva é esse daqui, ó. Isso aqui é um pluviômetro, isso aqui é o equipamento mais simples que existe, dá para você fazer com garrafa PET na sua casa e que ele funciona do mesmo jeito. Nada mais é do que um recipiente cilíndrico com uma reguinha e à medida que a chuva vai caindo aqui, a gente vai vendo quantos milímetros, né? A partir da milimetragem aqui, a gente sabe que a cada milímetro de água é 1 litro de água a cada metro quadrado. Então a gente sabe o volume de chuva que caiu em algum local. Então, mesmo lá no passado, no começo da década de 20, de 30, quando a gente não tinha, né, tantos equipamentos tecnológicos, vamos lembrar que na década de 20 a gente não tinha satélites ainda, mas a gente já tinha pluviômetro e o pluviômetro não mudou. Na verdade, existem hoje os pluviógrafos, né, que eles registram automaticamente, mas dá na mesma, tanto faz registrar automaticamente, que deixa o serviço do meteorologista mais fácil, né, do que você ir lá todo dia e medir, né, só olhar ali a quantidade de água, esvaziar o pluviômetro e medir novamente. Então, esses dados aqui, eles não apresentam qualquer anacronismo com a tecnologia de antes e atual, diferente dos terremotos. Quando eu falo de terremotos para vocês é diferente, porque hoje a gente tem uma rede sismográfica muito mais abrangente e que pega terremotos mais fraquinhos do que antigamente, tá? Agora, quando se trata de chuva, a conversa é outra, então a gente precisa separar as coisas. Além disso, esses dados não se estabelecem só para o Brasil, não. Eu já tinha mostrado esse gráfico para vocês lá no vídeo da chuva de Dubai. As tempestades tropicais, os furacões e os furacões fortes têm aumentado também no Atlântico Norte. Como a gente pode perceber claramente aqui, existe uma tendência de aumento dessas tempestades desde 1860 até os anos 2000. Ah, professor, mas como que eles mediam os furacões na década lá no ano de 1860? Pessoal, furacão não precisa de um satélite para você saber que ele está passando, né? Um furacão é um furacão. Então, a ocorrência de tempestades e de furacões tem aumentado desde então. E se vocês olharem, existe aqui na década de 20 a década de 40 um salto, ó, na quantidade dessas tempestades. Isso aqui coincide com dois momentos. Coincide com um momento em que os países subdesenvolvidos começaram o seu processo de industrialização, como o Brasil, por exemplo, que começou a ter mais indústrias a partir da década de 20 e 30, e outros países subdesenvolvidos do mundo também fizeram isso, e também coincide com o processo de reconstrução da Europa, pós-Segunda Guerra Mundial. Então as fábricas trabalharam, ó, a todo vapor, jogando aí muito mais dióxido de carbono na atmosfera. Esse dióxido de carbono, então, intensificou o processo do efeito estufa, o processo do efeito estufa intensificou a média, né, aumentou a média térmica do planeta, provocando aí o aquecimento global, e o processo de aquecimento da atmosfera gera aí mudanças climáticas no mundo todo. Então, quando a gente observa a quantidade de dióxido de carbono, de metano na atmosfera, por exemplo, desde a década de 80, aumentou pra caramba percentualmente. Tá? Pessoal, só porque um gás ele existe ali em pequenas quantidades, não significa que aquele gás ele não faz nada, não. Quando você toma remédio, né, você vai tomar uma dipirona para febre, você tem aí 80 quilos, você toma 20 quilos de dipirona para resolver? Não, 1 grama de dipirona já sana, né, resolve ali a sua febre. Uma cascavel te pica, precisa de 10 litros de veneno para te matar? Não, com alguns ml ali de veneno você já vai a óbito. Então, a analogia mais boba que eu já ouvi sobre essa questão de que a quantidade pequena de dióxido de carbono não influencia na temperatura da Terra é a analogia mais infantil e boba e ingênua que eu já ouvi das pessoas. Se fosse assim, as erupções vulcânicas não teriam o poder de modificar o clima porque elas jogam esses gases na atmosfera. Então, se em pequenas quantidades esses gases não alteram a temperatura, então os vulcões também não alteram. E a gente sabe que isso não é verdade. Quando tem uma grande erupção vulcânica, dá um impacto sim climático. E também a gente tem planetas como Vênus, que tem uma atmosfera rica em gases de efeito estufa, o que torna Vênus mais quente do que Mercúrio, que está perto do Sol. Mercúrio deveria ser mais quente que Vênus, porém Vênus é mais quente que Mercúrio por conta do efeito estufa muito poderoso que existe na atmosfera de lá. Tá? Então, só aí para deixar claro algumas coisinhas que eu vi nos comentários do vídeo anterior. Além disso, pessoal, vamos lá.
O Sol. O Sol não tem nada a ver com essa tempestade. É claro que toda a dinâmica climática da Terra ela é ditada pelo Sol. O ciclo da água ele só funciona porque o calor do Sol faz a água evaporar, forma as nuvens, aí chove, e aí infiltra e tem a formação dos rios, os rios vão para o mar, a água evapora de novo. Esse é o ciclo da água, quem movimenta isso é o Sol, tá? Mas a atividade de erupção e ejeção de massa coronal, né, do Sol, as erupções solares, não são as responsáveis por essas chuvas, ok? Então aqui é um fenômeno climático que não tem a ver com esse clima espacial, beleza? Esse assunto do Sol tá dando o que falar, né? Eu já expliquei para vocês a real interação das erupções e tempestades solares com o nosso planeta. Mas eu sou professor de geografia, não sou eu que produzo as informações, eu apenas transmito. Assim como outros canais também transmitem, tá? Não são aqueles que produzem informação. Mas eu vou trazer para vocês a pessoa que estuda esse tipo de fenômeno, tá? Eu vou até ler o currículo dela, porque é tão longo que eu não vou conseguir decorar. A Cláudia Medeiros é licenciada em Física, mestre e doutora em Geofísica Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. E ela estudou especificamente ali os cinturões de radiação Van Allen, tá? Ela fez doutorado de sanduíche na NASA e atualmente ela é controladora de satélites. E satélites tem tudo ali a ver com essa questão das tempestades solares. Eu já falei disso para vocês, né? Ela atua também como divulgadora científica. Ela tem um canal no YouTube, aqui no YouTube, né? E lá no Instagram. O canal dela se chama Mais Que Raios. Eu vou deixar escritinho aqui. Já aproveitem para seguir ela. E que dia que ela vai estar aqui no canal conversando ao vivo comigo? Quinta-feira agora, dia 9, tá? Eu vou lançar esse vídeo hoje e quinta-feira a Cláudia Medeiros, Geofísica, vai estar aqui com a gente conversando sobre o Sol, as tempestades solares. A gente montou uma pauta muito legal. A gente vai falar também de campo magnético da Terra, a gente vai falar sobre a anomalia magnética do Atlântico Sul, a gente vai falar sobre o efeito das tempestades nos satélites, nos celulares, nos vulcões. Será que tem mesmo uma relação ali entre o Sol e o vulcanismo? Enfim, nos relâmpagos, nas nuvens, nas chuvas, né, que aconteceram no sul do Brasil. Tem relação do Sol com as chuvas? Bom, a gente vai discutir isso tudo na quinta-feira, dia 9, às 8 horas da noite. Eu espero todos vocês ao vivo aqui no meu canal, fechado? Outra coisa, não existe arma climática. HAARP é um centro de pesquisa, é um laboratório, tá? Um laboratório de pesquisa atmosférica. Não é uma arma climática. Não existe uma arma onde você aperta um botãozinho e faz chover aonde, sei lá, aonde no mundo, né? Não existe isso. Olha que eu gosto pra caramba de quadrinho, né? Sou fã da Marvel, da DC, e isso aí é coisa que o Lex Luthor faria, mas cara, não existe isso na vida real, isso é coisa de ficção, pelo amor de Deus, para de falar esse negócio de HAARP, que isso aí é balela, é ficção, não existe uma arma climática. O máximo que a gente faz aí, manipulando diretamente né, o clima, é a questão das chuvas artificiais, que eu já expliquei para vocês lá no vídeo de Dubai, né? A gente injeta algumas partículas químicas em nuvens ali, para fazê-las com que, para promover então a chuva, tá certo? Mas a nuvem já tem que existir, a água tem que estar lá. A gente não cria água do nada, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A gente não consegue criar água, a água tem que estar lá, a gente só dá um empurrãozinho para fazer chover e essa chuva não é forte. Tanto é que ela já foi usada pelo governo brasileiro na década de 70 e 80, lá no Nordeste, para tentar ali acabar com parte da seca, mas o custo era muito elevado e não dava o resultado, não chovia tanto assim para resolver o problema. Então, não tem nada de manipulação climática. Aliás, a manipulação climática que existe é de maneira indireta. Todas essas ações, né, que jogam o gás carbônico que estava guardado lá no subsolo, né, petróleo, carvão, gás natural, esse carbono estava fora do ciclo do carbono. A gente pegou ele e jogou para a atmosfera. E o ciclo do carbono tem um curto e um longo, né? Para esse carbono que a gente jogou na atmosfera voltar
lá para o subsolo, demora aí milhões de anos. O processo de formação de petróleo e de carvão demora milhões de anos. Então ele está aí disponível na atmosfera. É por isso que deu esse incremento aqui de gases na atmosfera, como o gás carbônico, porque a gente retirou um carbono que estava fora do ciclo do carbono, né? Ele estava guardado ali há 65 milhões de anos na crosta. A gente pegou, jogou para a atmosfera e ele vai demorar a voltar para lá, certo? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha sanado aí a maioria das dúvidas. Com certeza vão surgir mais e eu pretendo aí fazendo mais vídeos sanando essas dúvidas. Novamente eu digo para que todo mundo que consiga dar algum tipo de ajuda para as pessoas lá do Rio Grande do Sul, faça isso, né? Tem uma série de ajudas online, né? Os Correios estão coletando as coisas também. Procure aí na sua cidade um local que esteja fazendo esse tipo aceitando esse tipo de doação, esse tipo de ajuda, né? Que faça esse intercâmbio por você, ou então doe algum dinheiro, né, através de Pix aí, de alguma fonte oficial. Em Volta Redonda, por exemplo, lá no UGB, onde eu trabalho, eles estão recebendo doações através do colégio de aplicação, tá certo? Então quem é de Volta Redonda pode procurar o UGB, o CAP, que eles estão coletando ali alguns insumos para encaminhar lá para o Rio Grande do Sul. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, uma boa semana